nós vemos ali nos evangelhos, Mateus ele tem uma direção maior para os judeus, e por isso ele começa ali falando da genealogia de Jesus e tudo. E depois nós vemos aqui o evangelho de Marcos falando para os cristãos da igreja e aqueles que tinham a sua origem romana, e vemos Lucas num aspecto mais para os gregos, e João fala para a diáspora. E quando nós olhamos aqui em Mateus, nós vemos que é o menor dos evangelhos. E é um evangelho escrito com a intenção de falar a respeito da ação, ele é mais prático. Se você comparar alguns textos, você vê a grande comissão ali de Marcos e a grande comissão em Mateus. Marcos fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pum. Mateus: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele vai dando uma lista e descrição de como fazer isso. E Marcos já vai e prega, entendeu? Faça. E era essa uma característica desse público-alvo que Marcos estava ali escrevendo. E você vê no Evangelho de Marcos, as mãos de Jesus são importantes, e há sempre relatos dele tocando, dele fazendo, da atitude. A ação é algo especial para Marcos. A ação é algo que chama a atenção ali, porque é um evangelho para aqueles que têm essa necessidade de agir e de fazer. E isso fala ao coração de alguns de nós, e fala para todos nós, obviamente, mas você vê características, né? E quando Marcos está fazendo isso, é interessante que mesmo assim, logo no início, no capítulo 1 aqui, ele não descarta algo central da vida de Jesus, que é o momento em que, em meio a todas as tarefas e todos os afazeres, Jesus separa o seu tempo para orar, para buscar a Deus. E aí a gente sempre fica assim: como é que Jesus ia buscar Deus se ele é Deus? E a gente sempre fica com essas perguntinhas, mas ele faz isso como exemplo para nós, e pela sua necessidade do seu 100% humano, que ele é 100% Deus e 100% homem. E Jesus separa esse momento, e ele vai em direção a esse isolamento, ao que esse texto aqui nos fala, para que ele possa estar a sós com o Pai, onde ele não está fazendo nada a não ser falar e ouvir o Pai, para que a relação dele, dessa trindade, possa ser renovada e aproximada através desse momento de exposição. É tão incrível que em outro texto ali em Lucas, quando ele vai orar, nós ouvimos ali a transfiguração. As vestes, elas são transformadas e elas brilham de uma forma diferente. O rosto de Jesus, ele brilha de uma forma diferente. Tamanha a exposição de Cristo na relação com o Pai. E tudo isso é extremamente importante para nós. E é extremamente importante porque tem tudo a ver com o princípio dessa série, com o princípio da nossa vida como igreja. Porque não existe caminhada cristã se não houver o relacionamento pessoal com Deus. Não existe caminhada cristã se não nos aproximarmos de Deus através de Jesus, o seu Filho, o único caminho, o único Salvador e o único Senhor. Porque é o único que perfeito se tornou imperfeito por nós. E como celebramos nessa manhã, deu o seu corpo e o seu sangue para nos trazer vida e vida eterna. Não existe caminhada cristã sem esse momento primeiro nosso com Ele. Não é passado de pai para filho, não é passado como herança. É um momento nosso individual com Deus. O nosso novo nascimento.
Mas ele não para aí. Ele produz o que nós buscamos ter aqui, o que nós falamos de ter a comunidade. E dessa comunidade, aprender a não olhar somente para si mesmo, mas exercer um ministério. E aí volta a fazer exatamente aquilo que os discípulos esperavam que Cristo estivesse fazendo, ao invés de estar orando. A questão é que a prioridade é o inverso daquilo que muitas vezes nós damos prioridade. E aí eu começo a falar com você algumas das lições que eu posso buscar, aprender e entender desse texto. E a primeira delas é que para a nossa espiritualidade, para o nosso viver com Cristo todos os dias, a primeira coisa que nós temos que fazer como Cristo é deixar bem definido as nossas prioridades. O que é mais importante para nós? O que é que está em primeiro lugar em nossa vida? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. De madrugada, Jesus sai e vai orar. Há 3 orações de Jesus em Marcos. Essa é a primeira. A segunda está no meio do Evangelho, quando eles queriam tomá-lo à força e fazer dele um rei. E por conclusão, quando ele está no Getsêmani, falando com o Pai, dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Sempre em momentos cruciais da sua vida. Mas os outros evangelhos também mostram a busca de Cristo e dessa sua prioridade no relacionamento com o Pai. A noite anterior, Jesus havia curado e libertado várias pessoas. A palavra nos fala que ele havia executado a cura e a libertação e milagres naqueles que haviam vindo de vários lugares. E, obviamente, com a notícia da cura e da libertação, mais pessoas estavam vindo e mais pessoas estavam buscando isso. E Jesus se compadecia dessas pessoas. E Jesus os curava, vendo a sua dor e o seu sofrimento. Jesus se importa com a dor e o sofrimento de todo ser humano. Ele não está alheio a essa dor. Ele não fica indiferente a essa necessidade. Não é um Deus distante que tem ali as suas amarras, apenas brincando com bonecos, com puppets, com fantoches. Obrigado. Mas Ele vive a nossa dor, Ele sofre com a nossa dor. Ele não é indiferente, Ele não se esquece. Passamos esse mês todo falando dessa necessidade de olharmos para dentro de nós e trabalharmos com aquilo que nos fere, que nos machuca, que nos leva à depressão, a outras doenças emocionais e mentais e que nos ferem, que nos abalam. E Deus se importa com isso. E aqui vemos Jesus tocando na vida dessas pessoas, libertando de opressões demoníacas. Mas em vez de permanecer seguindo o fluxo e sendo guiado pelas circunstâncias que se seguiram aquela noite de milagres em seu ministério, Jesus assegura sua prioridade, a comunhão com o Pai. Acima de tudo, havia a alegria de Jesus nessa conversa entre ele e o Pai. Diz o comentarista bíblico Mark Hughes. E ele se refere a Stanley Jones, dizendo que descreve esse momento como esse tempo de exposição entre Jesus e Deus. Precisamos lembrar que, ainda que Jesus era Deus, ele não viveu sua vida como Deus distante do Pai, mas como um homem em dependência de Deus. Uma das razões de Jesus fazer isso era porque ele queria que nós vivêssemos nossas vidas da mesma forma que ele viveu. Se Jesus orou para conseguir viver em comunhão com Deus, quanto mais nós devemos fazer isso.
Jesus tinha o hábito de se retirar para orar. De madrugada, como vemos, ou à noite, ali como Marcos 6,46. E também a noite toda Jesus passou orando, como lemos ali em Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Às vezes sozinho, às vezes com os discípulos, às vezes tentando orar com os discípulos, quando ele vai ali no Getsêmani e sai para orar e chama os seus discípulos e volta e os encontra dormindo. Tamanho era o peso em que eles sentiam. Jesus buscava esse momento de comunhão. Ele tinha a sua prioridade. E essa prioridade é tão importante porque, se como seguidores de Cristo nós não tivermos isso claro em nossa vida, a nossa vida espiritual não vai continuar, não vai caminhar. Silmara, hoje de manhã, ali falando no workshop dos novos membros, conversando com os irmãos que estão considerando se unirem à nossa igreja e se tornarem parte dessa igreja como membros aqui, ele ressaltou a importância do cristão buscar o seu crescimento e continuar crescendo, e ele disse assim: o cristão que não busca crescer morre. Assim como a igreja que não busca crescer morre também. Porque somos uma igreja viva. Nós não podemos ser engessados, nós não somos um boneco de cera. Nós somos um organismo vivo e nós precisamos crescer. E precisamos buscar esse crescimento. E isso não vem de você estar aqui uma vez por semana de domingo. Se a tua vida espiritual depende do culto de domingo e mais nada, a sua vida vai perecer. E não há futuro para a sua vida e para o seu discipulado com Cristo. A nossa vida cristã depende dessa prioridade que nós temos que dar ao nosso Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Cristo, à medida que Ele selecionou a sua prioridade, nos ensinou a fazer isso, Ele buscava esse momento a sós, esse momento de solitude. Saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós precisamos de tempo para nos expormos diante de Deus, sem interrupção. Jesus fez isso e nós devemos fazer isto também. Jesus encontra forças na solitude de oração e íntima comunhão com o Pai. E há essa diferença aqui entre a solidão e a solitude. Na solidão nós temos esse vazio e essa falta de algo em nossa vida que nós buscamos geralmente compensar com algo que está externo, com objetos, com bens, com relacionamentos, com tudo aquilo que possa trazer alívio momentâneo à nossa solidão e ao nosso vazio. Já nessa busca premeditada nossa por um momento a sós para ouvir a Deus, a solitude é quando marcamos o encontro com a nossa alma e quando conseguimos ouvir os nossos pensamentos que se escondem quando estamos com muitas pessoas ou muitas tarefas sendo executadas. São aqueles minutos de silêncio onde nós ouvimos o bater do nosso coração. E onde nós ouvimos, às vezes, aquilo que grita dentro da nossa alma. O problema é que, às vezes, nós não, além de não termos o hábito, não nos conformamos em fazer com isso, porque não queremos ouvir o que a nossa alma está gritando. E, às vezes, não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, como se fôssemos esconder algo que está agitado dentro de nós
e não nos lembramos de que o Espírito de Deus já sabe tudo aquilo que nós estamos tentando esconder. Henry Nouwen diz que nossa vida interior é como uma bananeira cheia de macacos pulando para cima e para baixo. Não é fácil sentar e confiar que Deus nos falará em nossa solitude, mas que à medida que praticamos isso, com o conhecimento que aumenta pouco a pouco ao longo dos anos, conseguimos ir discernindo a sua voz. Você já tentou ficar quieto e ter esse momento a sós? E você não consegue? Se você mora no apartamento, é exatamente aquele minuto que o vizinho liga a furadeira e vai colocar todo o armário da cozinha dele quando você busca fazer um momento de solitude. Ou ele começa a reforma de cima no banheiro, quebrando o encanamento. Ou parece que todas as ambulâncias de São Paulo resolvem passar pela sua rua. E os bombeiros, e aí vai. Até o helicóptero da televisão começa a voar em cima para mostrar o congestionamento. É o momento de solitude que você quer. Ou com os filhos abrindo, fechando a porta, gritando e chamando o marido, a esposa, até o cachorro late. É difícil nós encontrarmos muitas vezes na nossa vida urbana esses momentos de contemplação e de olharmos para dentro de nós. Às vezes nós precisamos sair e ir para algum outro lugar. O autor desse comentário de Marcos fala que em determinado momento, quando ele vivia num trailer, e ali obviamente era um lugar pequeno, e ele não conseguia ficar ali mais do que alguns minutos sem que alguém entrasse pela porta, passasse pela porta, chamasse, falasse. Ele pegava o carro e ele saía dirigindo para ter um momento a sós. Às vezes ele parava no estacionamento, reclinava o banco, um estacionamento enorme onde haviam ali muito espaço e muitos carros, e ele simplesmente reclinava o banco, sumia, fechava os olhos e tinha aquele momento dele com Deus. Para nós, seguidores de Cristo, é preciso marcarmos este encontro da nossa alma com Ele, é preciso separar o lugar e o momento em nossas vidas para apreciarmos sua pessoa, suas palavras, sua obra e a sua vontade para nós. E eu entendo, irmãos, eu entendo muito bem que há pessoas com diferentes personalidades e formas, e aquelas pessoas que adoram levantar cedo e aquelas que odeiam as pessoas que adoram levantar cedo. Eu tenho duas conhecidas que elas se ajudam de manhã indo para o trabalho, uma dá carona para a outra para ir para o trem, e a que pega o trem é aquela que detesta levantar cedo. E a que dá a carona é aquela pessoa que ela simplesmente vai dirigindo e já liga o som e já vai cantando e já vai falando. E a carona que está do lado, ela está simplesmente assim: meu corpo está presente, minha alma ficou na cama, não fala comigo. E aí ela vira e ela faz curva rápido, ela pula na lombada, ela buzina, ela grita com o cara, ela vai fazendo tudo isso, e essa pessoa aqui do lado está assim. E aí a amiga que está dirigindo fala assim: nossa, você não fala nenhuma palavra comigo. E ela: não sei, se eu falar eu mato ela, se eu abrir a boca eu esgano ela. E eu sei que há essas pessoas, e aí nós temos que buscar encontrar os nossos momentos. Às vezes é à noite, às vezes é quando todo mundo foi dormir, às vezes quando não há mais ninguém, e aí você pode ter esse momento seu. Às vezes é num período de almoço que você vai encontrar ali o seu lugar, e vai se tornando um hábito. Mas o que nós não podemos negligenciar é essa necessidade de pararmos para ouvir.
Porque nós estamos escutando o dia todo, todos os dias, mensagens, palavras, que não são as mensagens e as palavras que Deus tem para nós. E nós vamos enchendo a nossa alma e o nosso coração daquilo que não é a verdade de Deus para nós. E aquilo vai nos encobrindo. E aquilo vai nos cercando. E vai tirando de nós a possibilidade de enxergar a luz e de ver o brilho do Senhor. Nós precisamos parar. É como se houvesse essa grande tempestade, não à nossa volta, mas no nosso interior. Essa tempestade que está nos jogando emocionalmente de um lado para o outro, com os nossos pensamentos correndo, com a nossa mente acelerada. Nós precisamos sentar por um momento, seja na beira da cama, seja no sofá, seja na cadeira de um parque, num banco, seja onde for que você consiga aquele momento, você precisa olhar para o Pai e, como aquela canção, aquele hino antigo nosso, dizer: Mestre, esse mar está revolto, as ondas nos dão pavor, o céu está em trevas, e eu não tenho um Salvador. O Senhor não se importa que nós morramos? Como podes dormir, Senhor? Se a cada momento nós vemos que estamos prestes a submergir. Mestre, na minha tristeza eu estou quase afundando. A dor perturba a minha alma e eu te peço, vem banir essa dor das ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Eu pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. E podemos ouvir a voz do mestre respondendo no nosso coração: as ondas atendem o meu mandar. Sossegai. Seja o revolto mar, seja a ira dos homens, seja a maldade, tais águas não podem te fazer afundar. Quem leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco eu estou para vos salvar. É nesse momento em que vamos ouvir a frase mais importante das nossas vidas. E nós vamos escutar o Senhor dizendo: eu estou convosco. Eu estou contigo. No meio da tempestade, no meio das ondas que açoitam a sua vida, no meio da dor, eu estou contigo. E quando nós ouvimos essa voz, nós conseguimos definir qual o nosso propósito. E eu me maravilho ao ler nesse texto que, à medida que os discípulos tentavam empurrar um propósito diferente a Cristo, ele olha para eles e fala: eu sei porque eu vim a este mundo. Eu sei porque eu estou aqui. E o nosso problema ao sermos chicoteados de um lado para o outro é essa dúvida cruel de por que nós estamos aqui. Qual o sentido dessa nossa vida? Qual a razão da nossa existência?
essa tempestade que ruge dentro de nós, é porque nós não conseguimos ter essa convicção que Cristo tinha absoluto, resoluto, porque Ele havia vindo. Foi para isso que eu vim. Jesus renova suas forças na comunhão íntima com Deus, mostra sua determinação em cumprir sua missão, sabendo quem Ele era. Henry Nouwen diz que, para ele, Jesus passou aquela noite inteira ouvindo o Pai dizer exatamente aquilo que nós cantamos aqui essa manhã. Henry Nouwen diz que Jesus ouviu o Pai falando para ele: eu te amo, você é o meu filho amado em quem eu me comprazo, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é isto que te define. Ele se recusa a deixar seus discípulos ou as pessoas ao redor o transformarem num curandeiro de Cafarnaum. Mas ele sai pelo país pregando o evangelho de fé e arrependimento. Ele sabia que no fim de tudo, a cura no espírito do ser humano é eterno. E era isso o que estava no coração de Jesus. Mark Hughes comenta nesse texto. Jesus se compadecia da dor e do sofrimento, dos doentes, dos pobres, dos oprimidos, dos aflitos, dos que estavam sob possessão demoníaca, mas ele sabia que o seu reino era maior, mais profundo, mais largo do que aquilo que estava diante dos olhos dos homens. A sua cura e a sua libertação eram eterna, permanente. Por isso ele não ouviu os seus discípulos e os seguidores, ele ouviu a Deus. As palavras de Pedro foram quase que uma repreensão. Todos estão te procurando. Tipo, em outras palavras, o que é que você está fazendo aqui? Você não percebeu que esse é o seu momento? Você curou tantas pessoas, você libertou tantas pessoas, a fila dobrou. Nós batemos a meta e dobramos a meta, Jesus. É o que nós viemos fazer. Vamos lá, Jesus. Assim nós vamos construir essa grande multidão. E todos vão saber realmente quem tu és. Não só nós aqui, não é só esse grupinho, Jesus. É o mundo todo vai saber quem é você, Jesus, é a hora. Jesus olha para Pedro com a convicção daquele que passava a noite, o dia, a sua vida diante do Pai e fala: eu sei para o que eu vim, Pedro. Vamos para as outras vilas. Esse sucesso não me define. A quantidade de seguidores não diz quem eu sou. A quantidade de pessoas gostando ou me procurando por aquilo que eu faço não diz quem eu sou. Mas eu conheço o meu propósito. Eu conheço porque eu vim. Pessoas estão tão carentes de saber quem elas são. Pessoas estão buscando se identificar. E a gente tem toda essa coisa das políticas identitárias agora, que tentam ficar classificando pessoas, e só falta botar código de barra na gente. Tudo tem que ter a sua definição, e quem é, e tudo, e no final ninguém sabe direito o que é. E aí as pessoas estão fazendo de tudo, inclusive aqueles testes de DNA, para descobrir seus ancestrais, conhecer de onde eles vieram, sua origem, porque tem um vazio dentro delas. Um vazio de saber para que elas existem, e saber por que elas foram feitas, e qual é a razão, e para tentar entender de onde eu vim, e para onde eu estou indo. Que a maior dificuldade nossa é essa: se não sabemos de
onde viemos ou de quem viemos, nós não sabemos para onde nós vamos. E a tempestade ruge dentro de nós. E as pessoas estão buscando isso, gastando milhares de dólares, e tem empresas fazendo rios de dinheiro com isso. E eu não estou falando que você não pode fazer, mas isso não pode ser a nossa definição. Porque aí a pessoa, né, assiste a Netflix e vê lá o Vikings, e aí ele vai e ele faz o teste e tem lá 0,02% de viking, e ele fala, eu sou viking, eu sou um descendente de Ragnar Lothbrok. E ele começa a se vestir que nem viking, e ele começa, entendeu? Usar o chapeuzinho com chifre, e ele acha que é o viking da vida dele. Definiu a sua existência. Só que aquele vazio não se preenche, esse vácuo. A Andréia falava conosco sobre isso semana passada. E ela nos ajudava a enxergar. Porque falta a conexão com o mais importante, falta a conexão com Deus. Esse vácuo no interior do ser humano foi criado com a separação de Deus. Há um vazio existencial, um sentimento contínuo, uma dor que é contínua, constante, que precisa ser apaziguada. Porque há uma guerra interior, uma convulsão dentro de nós, que se expressa de todas as formas possíveis. Às vezes como uma compulsão, às vezes como uma dor, uma tristeza, uma ganância, um ódio, uma carência, um silêncio interior que ensurdece a nossa alma, porque por mais que olharmos para dentro, menos respostas nós temos. Quanto mais para dentro nós olhamos buscando a existência, a razão, mais nós nos afundamos, assim como um buraco negro que vai sugando toda a matéria e energia ao seu redor, a gente vai se implodindo. Até que nós começamos a ouvir a voz que nos define, que nos guia, que nos mostra quem nós somos. Uma voz que nos mostra quem nós somos, antes mesmo da primeira experiência que nós podemos ter. Antes de sentir aquele abraço, aquele calor materno, aquele amor paterno, antes mesmo de receber o primeiro gesto de carinho, ou antes mesmo da primeira dor que nós possamos sentir, o primeiro desprezo, a primeira rejeição, o primeiro isolamento, o sai daqui, você não é igual a nós, você não é tão bom quanto nós. Antes mesmo de passarmos por tudo isso, a voz que nos define é a voz do Pai, dizendo, eu te amo, filho. Eu te amo, filha. E eu sei quem você é. Porque sou eu, o teu Criador. A comunhão de Jesus com o Pai lhe fortalecia em sua verdadeira identidade, assim como devemos nós nos identificarmos com o nosso Deus. Porque se nós esperarmos que aquilo que nos defina venha de fora, nós jamais vamos ter rumo, propósito em nossas vidas. A mesma multidão que queria estar com Jesus e que queria fazê-lo rei e senhor sobre eles, era a multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. E nós não conseguimos aguentar isso. A nossa alma entra em parafuso nesse momento, porque nós não lidamos bem com isso.
Porque o que nós precisamos é, como Cristo, entender o nosso propósito. E o nosso propósito é adorar a Deus, ter comunhão com Deus, voltar para a nossa essência e razão. Por isso é tão importante seguirmos esse exemplo de Cristo. Com isso nós conseguimos lidar com a enorme quantidade, seja de sucesso ou de fracasso, sem perder a identidade, pois a nossa identidade é de sermos amados. Muito antes dos nossos pais, irmãos, amigos, ou qualquer pessoa nos amar ou nos rejeitar, nós ouvimos dele: eu te amei com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Jeremias 31:3. Finalmente, irmãos, somente quando nós entendemos qual é a nossa prioridade e qual é o nosso propósito, é que nós conseguimos fazer o que somos chamados a fazer, comissionados a fazer. Nós não podemos deixar de fazer, nós não podemos deixar de executar, nós não podemos deixar de colocar em prática aquilo que nós aprendemos e conhecemos. Mas nós só vamos fazer isso de maneira eficaz à medida que nós entendermos a nossa vida e o nosso chamado para sermos amados por Deus e adorarmos a esse Deus por toda a eternidade. Ser amado nos permite sair pelo mundo, tocar as pessoas, curá-las, falar-lhes e conscientizá-las de que elas também são amadas, escolhidas e abençoadas. Diz Henry Nouwen. Os discípulos não tinham entendido a missão de Jesus. Pedro estava sempre tentando dar um palpite à frente das coisas. Jesus continuava dizendo para ele: eu sei para que eu vim. Jesus sabe para que você veio. Comece um momento a sós com Deus. Desenvolva o hábito. Crie a rotina. Encontre o lugar. Leia a palavra. Porquanto com amor eterno eu te amei, e com a benignidade eu te atraí. Porque eu é quem digo: não temas, ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. Ouça o que o Pai diz. Se cerque da voz do Senhor. E à medida que nós praticarmos e você praticar isso, cada vez mais a voz dele fica clara. E você escuta ele dizer: aquieta-te, acalma, porque eu estou aqui. Se nós fizermos isso, nós estamos começando a caminhar como seus filhos e começando a caminhar nessa vida cristã.